Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 7/6/2025, 7 de junho de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua crescente, da lunação de Gêmeos, do dia 27/5, a Lua em Escorpião, Lua crescente em Escorpião, fazendo conjunção com Lilith em Escorpião. A Lilith é a famosa Lua Negra, para quem não sabe. E aqui elas estão fazendo um trígono com Júpiter, finalzinho de Gêmeos, e Mercúrio em Gêmeos, em conjunção com Júpiter, fazendo oposição a Vênus em Touro e fazendo quadratura a Plutão retrógrado em Aquário. Na sequência do movimento da Lua, amanhã já começa a oposição dessa Lua em Escorpião com Urano em Touro e acentua essa oposição da Lua em Escorpião com Urano em Touro na segunda-feira. Então, de ontem para hoje, quando já começou essa oposição da Lua crescente em Escorpião, da lunação de Gêmeos, do dia 27/5, de ontem para hoje, quando já começou essa oposição, ficou mais forte, agora ela está atenuando, mas ainda tem a força dela, sobretudo ali com Lilith na história, fazendo parte. Quem fica nessa história de querer controlar, comandar, impor, né? Controlar de uma maneira sufocante, inclusive, não é aquele controle bacana de quem cuida, mas o controle de quem impõe, o controle de quem não discute, tem que obedecer e pronto. Tipo a imperatriz, um imperador que dá a ordem e não aceita discussão, tem que executar e acabou. De ontem para hoje ficou numa situação assim muito sensível e forte ao mesmo tempo com relação a isso tudo. A Lua em Escorpião, ela fala do emocional e sentimental ligado aos assuntos do sexo, da morte, da profundidade das emoções, da profundidade dos sentimentos, da necessidade de transformar, transmutar e regenerar essas emoções. Se vai para o lado não saudável de Escorpião, que é o esgoto, o submundo, a escuridão, a podridão do esgoto, ratos, lacraias, escorpiões, sujeiras, cheiro fétido, tá num sentimento, num emocional bem ruim, né? Eu acho. Agora, sabendo disso, a pessoa está aí na condição de transformar, transmutar e regenerar esses sentimentos e essas emoções, né? Porque eles acabam levando para traição, para vingança, é o lado também não saudável de Escorpião, controle, né, de dominação, de sufocar, inveja, vingança, entende? E aí descamba para o sexo não saudável, o sexo sujo, morte no sentido assim de matar mesmo, porque Marte é o corregente de Escorpião. E Marte é que tem essa ação e esse impulso de querer aniquilar, entende? Quem rege Escorpião é Plutão, onde a Lua está fazendo, na astrologia moderna, está fazendo uma quadratura com ele e Plutão está retrógrado em Aquário. Então, quer dizer, para quem está nesse sentimento não saudável de Escorpião, essa posição aqui, com conjunção com Lilith. Lilith tem uma energia da revolta, da rebeldia, da liberdade, da libertação. Ela não aceita ser dominada, não aceita ser controlada,
não aceita estar por baixo, não aceita ser menor, sobretudo em relação ao homem, ao masculino, até em relação a Deus, entende? Então é o emocional, sobretudo feminino, que se rebela e se revolta contra qualquer imposição em relação à liberdade dela, à capacidade de ou estar na igualdade ou estar por cima. Então se revolta. Daí que veio falar da lua negra, né? Porque diz que é uma força muito escura e muito poderosa. Eu acho Lilith muito a ver, como já falei aqui, com Escorpião e com Urano, com Aquário, com Plutão. Para mim, Lilith tem a pegada desses dois. E nessa conjunção aqui com a Lua, então, essa energia do emocional, do sentimental fica muito forte. E aí, fazendo oposição ali a Vênus em Touro, entende? Vênus em Touro fala dos valores, todos os valores econômicos, eu já falei em outros vídeos, os valores de uma maneira geral, e fala também, Vênus, por reger Libra, fala das relações, dos relacionamentos. Então, essa oposição aqui fica um embate, um confronto, um desafio na relação com o outro, que pede uma conversa para ver se atenua, com relação às relações e aos valores, de acordo com os sentimentos e as emoções ali que está sendo sentida pela pessoa, sobretudo as mulheres. As mulheres. E esse conflito aqui pode ser muito do feminino com o feminino, inclusive. Entende? Mas o masculino também está contido aí. Na quadratura com Plutão, olha, então, quer dizer, é um desafio que essa vontade de dominar, de controlar, de impor e não discutir esse controle, esse domínio, essa imposição fica maior ainda. Fica muito difícil para quem está recebendo e quem está fazendo está ali total nessa história. E aí fica uma tensão maior, uma dificuldade maior e a possibilidade de problemas e de querelas aumentarem muito grande, porque Plutão é o regente de Escorpião. Então aumenta essa força. Agora Plutão está retrógrado. E está retrógrado em Aquário, quer dizer, o coletivo, a sociedade, as pessoas, as amizades, as amigas, os amigos, a possibilidade de mudança, de renovação, de modernidade. Então está precisando ver aí, rever, já que ele está retrógrado, Plutão, rever esses assuntos todos e ver se é por aí mesmo que essas histórias têm que ser vividas, vivenciadas, trabalhadas, e que se não é interessante promover uma transformação, uma transmutação e uma regeneração desses assuntos todos. Talvez ali seja as relações tóxicas com amizades, com os amigos, com os relacionamentos íntimos também. Isso aqui também dá uma pegada muito forte, sexual, muito forte, entende? Até de imposição nessa pegada, ou de uma necessidade muito forte, sexualmente falando. Entende? Do tipo, a coisa fica com muita força, né? A pegada é muito forte. E aí prestar atenção nesse sentido também, porque ver se não tem uma obsessão aí, ou se não tem um apego muito forte, porque o apego muito forte é o caminho para a obsessão, entende? Se nessa necessidade de controlar e não dominar, acaba se apegando e está indo para uma obsessão com essas histórias dos assuntos do sexo, da sexualidade, do controlar, do dominar, do emocional, do sentimental, dos assuntos da morte, do morrer e do nascer, das relações, dos valores, das amizades, entende? Se são legais ou não, dessa coisa de trair, dessa coisa de mentir, dessa coisa de vingar, né? Dessa coisa de manipular, sabe? Então, prestar atenção. Olhar para isso, para esses desafios, já é uma cura, como eu falo aqui. Quem percebe essas histórias todas e consegue olhar para isso, já está promovendo uma cura. E ali nesse trígono com Júpiter, prestar atenção, mesmo sendo um trígono, porque quando toca Júpiter, expande, aumenta
o que está acontecendo, o que está sendo tocado. Então, prestar atenção para não ter um exagero aí nessas histórias todas. No entanto, pode ter uma libertação através justamente dessa comunicação, dessa fala, de uma viagem, entende? De um entendimento, de uma compreensão maior, sabe? Porque está ali Mercúrio junto, Mercúrio é o mental, e está em Gêmeos também. Mercúrio e Júpiter em Gêmeos. Então, assim, através de uma comunicação, de uma leitura, de uma escuta, de uma fala, entende? De um movimentar, de fazer uma caminhada e ali desenvolver uma reflexão, né, nesse sentido e procurar, assim, desenvolver esse entendimento, já que é uma lua crescente. Lembra que faz o link com a lunação de Gêmeos, com a lunação de Gêmeos no dia 27/5. Então, quer dizer, a lua nova é plantar e semear, mas também é introspecção. Então, a conversa consigo mesmo, consigo mesma, em relação a essas dificuldades todas e a esses desafios todos. Plutão, que rege Escorpião, que está ali em Aquário, ele está fazendo ali um aspecto muito legal com Urano em Touro. Então, isso, e Urano é o regente de Aquário, onde está Plutão retrógrado. Então, ali facilita aquela história que eu falei de promover as mudanças, de promover os movimentos, de buscar novos conceitos, novas perspectivas, novas leituras, novas observações, até mesmo através de uma modernidade em relação aos equipamentos de informática, né, a alta tecnologia, e também de valores, novos conceitos, novos entendimentos. Percebe? Os novos valores. Às vezes a pessoa está precisando renovar os conceitos delas e os entendimentos dela. Aquário dá muito essa possibilidade desses conceitos. Urano em Touro, a mudança dos valores, quer dizer, as renovações. Percebe? Agora, prestar atenção aí, porque nesse movimento aí da Lua, a Lua vai começar a ter uma relação de oposição com o Urano, e aí a rebeldia e a revolta fica mais forte ainda, entende? Então, de ontem já estava essa pegada dessa oposição aí com Vênus muito forte, hoje mantém, e aí, se a pessoa não deu conta de resolver nela, no íntimo, no interno, no emocional, no sentimental dela, todas essas provas de domínios, de controle, talvez foi traído, talvez foi manipulado, né? Talvez foi enganado, e a pessoa não conseguiu digerir tudo isso, não conseguiu ter uma relação de solução no sentido de ser saudável essa solução para isso tudo, junto com essa Lua, com essa Lilith, a rebeldia já está posta, né? A revolta está posta, né? O não aceitar do jeito que está posto. E aí, quando já vai caminhando ali para preparar a relação de oposição com Urano em Touro, a Lua Escorpião com Urano, aí o bicho pega mesmo, entendeu? E aí pode ir a história da vingança, a história do reagir com vingança, ou de trair, ou de mentir, ou de rebeldia, de revolta, ficam mais fortes ainda. Então, busca uma comunicação, busca uma conversa, busca um diálogo, né? Ou uma conversa consigo mesma, consigo mesmo, para dar conta dessa introspecção, ter um entendimento maior e não buscar esses caminhos de trair, de vingança, de controle, de manipulação, do lado não saudável de Escorpião, que é o esgoto, entende? A escuridão, a podridão, os ratos, as lacraias e os escorpiões sujos. E aí vai para o lado bacana de Escorpião, que é a transformação, a transmutação, é a regeneração, e disso aí tudo acontece o processo da fênix, quer dizer, a pessoa sai da podridão, entende? Se autoconsome ali, vira pó, e ali se transforma, transmuta, regenera e vai para o movimento da fênix, aí está purificado e vai lá para o espaço lá, e aí sai do rastejar no esgoto para movimentar num espaço límpido, saudável, onde a percepção de tudo
é muito maior e a autotransformação, a autotransmutação, a autorregeneração fica acontecendo assim, ó, sem parar. Porque as pessoas que conseguem passar por esses processos profundos, sobretudo quando foram controladas, manipuladas, traídas, sofreram esse tipo de coisa de alguém onde a confiança era muito, né? Porque aí vem a frustração, vem a decepção, aí as pessoas começam a entender muito mais as histórias da vida e começam a perceber que realmente existem as pessoas que fazem isso. E quando encontra com essas pessoas e sofre essas atitudes dessas pessoas, é muito chato, é muito incômodo. Mas aí a pessoa, procurando dar conta desse processo, ela realiza nela essa força de Escorpião e essa força de Plutão, regente de Escorpião, e a força de Marte em Leão, que é o corregente de Escorpião, de buscar a autotransformação, a autotransmutação, a autorregeneração, ter uma ação e uma atitude de com autoconfiança, autossegurança e autoafirmação em relação a isso, e promover profundamente esse processo todo da transformação, da transmutação e da regeneração, saindo desse mundo não saudável de Escorpião, que é o mundo da podridão, da escuridão e por aí vai, sabe? E aí melhora tudo, melhora o emocional, melhora o sentimental, melhora o sexo, entende? Melhora essas histórias de fim de coisas e nascer de coisas, melhora essa relação com os assuntos da morte, morre alguma coisa, morre alguém, nasce alguma situação, nasce alguém, tudo isso fica melhor compreendido, entendido, percebido, e a pessoa começa a ter uma outra dinâmica na vida dela, entende? Porque esse é o processo aqui desse planeta, não adianta, por enquanto é isso. Escola e hospital, entende? Quer dizer, cura, 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 e aprendizado, aprendizado, aprendizado. Beleza? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais. Se quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, porque tem que fazer o seu mapa, saber aonde isso aí está caindo, que é uma leitura coletiva. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa, ou explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, online, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Valeu, até mais, fique em paz, tchau.